você poder acertar. Ok, pode voltar. Ok? Então agora ao vivo, estamos ao vivo de novo. Alguns problemas, talvez porque a internet está sendo muito solicitada dentro da cidade aqui, e o sinal aqui para nós acabou ficando bem ruim, e aí teve problema no áudio, mas agora parece que já está acertando aqui, está sendo transmitido, está indo bem, está todo mundo online. Estamos online por aqui ou estamos naquela contagem? Estamos online? Ótimo, então estamos online. Então você é muito bem-vindo aqui na Igreja Presbiteriana São Joaquim da Barra, Igreja Presbiteriana de Ipuã, a transmissão pelo Facebook. Você aí então em sua casa agora, por enquanto, não é? Nós ainda não podemos nos reunir, não é possível estar reunido por enquanto, nenhuma igreja aqui da região pode estar fazendo culto presencial. Mas nós, do jeito que Deus permite, vamos fazendo pela internet, transmitindo, filmando, gravando, e assim a gente vai conseguindo propagar a palavra de Deus, tá certo? Certo. Eu vou diminuir aqui o meu áudio, né? E assim, para não atrapalhar aqui o Heitor vai me ajudar. Está aqui comigo o Heitor está mexendo aqui, se virando para fazer as coisas, né? E você então é muito bem-vindo, você que está chegando agora, você é muito bem-vindo no nosso culto de adoração ao Senhor aqui nesse domingo. Vamos estar então abrindo o culto com uma oração. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesse lugar que é dedicado ao Senhor. Que o Senhor abençoe cada irmão, cada pessoa que está vendo esse trabalho, que o Senhor se agrade de nós e que o Senhor abençoe. Dispensa sobre nós as suas ricas, poderosas, maravilhosas e abençoadoras misericórdias sobre nós. A tua graça, Senhor, seja derramado abundantemente sobre todo o povo de Deus. E assim, Senhor, o seu nome seja exaltado na nossa vida, como nós vivemos a nossa vida. E agora, reunidos em irmãos, que o Senhor abençoe cada um e fale aos corações, porque é isso que nós precisamos, Senhor, ser transformados pela tua palavra. Nós te agradecemos, pedimos a tua direção, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos, antes do louvor, nós temos uma mensagem do reverendo Chun Chang. Ele é pastor auxiliar lá em Pinheiros, do nosso presbitério, e está plantando uma igreja também lá em Alphaville, né? Ele é a igreja metropolitana de Alphaville, e ele é professor no centro de pós-graduação Underjumper. É um homem de Deus, e nós pedimos para ele então fazer uma breve mensagem. Essa é a primeira de outras mensagens que virão em comemoração ao nosso 4º aniversário de organização. O ano passado nós fizemos também as festividades no mês de setembro, porque na verdade no mês de setembro esse templo foi dedicado ao Senhor. A igreja foi organizada no dia 27 de agosto. O presbitério esteve aqui e organizou a igreja. E depois, já em setembro, o templo foi dedicado ao Senhor. Já a construção acabou. E aí então tudo ficou maravilhoso, como hoje nós podemos ver aqui. E agora então foi dedicado. Então alguns pastores estarão parabenizando a igreja, parabenizando o trabalho aqui, e rogando mais e mais as bênçãos do Senhor sobre a vida desta igreja. Então eu queria que vocês então agora vissem a mensagem do reverendo Chun Chang, por favor. Olá, irmãos de São Joaquim da Barra, parabéns pelos 4 anos. Queria dar uma palavra de encorajamento, que vocês sejam fiéis à grande comissão do Senhor Jesus de fazer discípulos em todas as nações, tanto aí na cidade, como na região, como em todo o nosso país e também no mundo, nos confins
Lembre-se que Jesus Cristo chamou a sua igreja para ser fiel em absolutamente tudo. Não fique cabisbaixo, não fique apequenado diante das circunstâncias. Pense globalmente, adote aí um missionário transcultural, porque ele será a extensão missionária da igreja em outros lugares do mundo. Adote um projeto missionário dentro do Brasil, numa região paupérrima do Evangelho. Vocês serão a extensão ali missionária para aquele projeto, para aquela evangelização que ocorre. Deus abençoe, permaneçam fiéis no Senhor. Amém. Ok? Estamos de volta. Então aí foi a mensagem do nosso colega, nosso irmão, lá de São Paulo, reverendo Chum, como é conhecido no presbitério, a mensagem. Hoje pela manhã nós tivemos também o reverendo Xiu Lang Wing. Parece que hoje foi tudo os orientais que nos cumprimentaram, né? Xiu Lang não é um pastor, é um pastor aqui brasileiro, mas a origem mais remota dele é na China, né? E o reverendo Chum também oriental, mas acho que coreano, não tenho certeza. De qualquer forma, o pastor Xiu Lang esteve conosco também em comemoração, trazendo a palavra do Senhor na escola bíblica dominical. Nós tivemos também um probleminha lá, assim como estamos tendo algum tipo de probleminha pela transmissão pelo Facebook, mas está sendo acertado na medida do possível. Talvez eu não esteja vendo vocês aqui, algumas pessoas só eu pude ver, não pude ver todos vocês, não sei quantas pessoas estão nos assistindo agora. De qualquer maneira, todos vocês são bem-vindos, viu? Todos vocês são bem-vindos. O Senhor abençoe muito a sua vida e a sua família. Essa é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E agora vamos louvar ao Senhor. Vamos estar louvando o nosso Deus, aquele louvor que o Heitor sempre deixa preparado. Louve ao Senhor aí na sua casa, com a sua família. Louve ao Senhor. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Muito
Muito bem, depois de nós estarmos louvando ao Senhor, espero que você tenha louvado ao Senhor agora, uma música alegre, uma música boa, né? E temos também uma no final para a gente estar louvando ao Senhor, como nós sempre fazemos. Deus abençoe muito a sua vida. E agora, vamos então progredindo para a mensagem dessa noite, que Deus colocou no coração do pastor, e agora vou transmitir a toda a igreja, é o Salmo 57. Eu queria que você estivesse aí abrindo a sua Bíblia no Salmo 57, por favor. Abra a sua Bíblia no Salmo 57. Nós vamos ler todos os versos, vamos ler todos juntos, depois a gente vai evoluindo conforme a pregação for caminhando, nós vamos voltar em alguns versos, mas eu queria que agora você pudesse ler comigo aí ele todo. Podemos ler? Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram a cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus, meu coração está firme. Entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai. Lira e harpa, quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até aos céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, em toda a terra esplenda a tua glória. Salmo de Davi. Davi, ele é muito conhecido, o rei Davi, um personagem bíblico por demais conhecido, até mesmo das crianças que lembram de Davi, a sua luta maravilhosa que ele teve, a sua entrave contra o gigante Golias. Ele é um personagem conhecido na Bíblia, ele é um personagem que a Bíblia nos fala que ele é um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. E ele registrou os seus momentos na Bíblia, muitos momentos foram registrados de Davi, quando Davi estava alegre, ele exultava ao Senhor, ou quando Davi estava muito triste, ou estava abatido, ele também registrou nos seus salmos todos esses momentos, registrou orações, registrou em forma cantada, não é? Onde o povo podia cantar. Então, até hoje, então, nas sinagogas, ainda cantam-se os salmos, não é? Em hebraico. E tudo isso ficou registrado na Escritura como palavra de Deus. Ele sendo um homem, assim como eu e você, mas a Bíblia fala de que ele era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele teve uma ascensão de pastor, ele foi ungido para ser rei. Mas antes, então, depois da morte de Golias, depois de ele ter, dominado o gigante, levado ele à morte, conquistado, então, a guerra ali entre os filisteus, Davi, então, foi acolhido por Saul e ele guerreava as guerras do povo de Israel. Ele saía para guerrear e ele foi aclamado por todo o povo de Israel. Era um general, um homem de guerra, um bom estrategista militar, e quando ele fazia as incursões, ele era bem sucedido. Ele saía junto com Saul, e uma dessas saídas, na volta, já com a batalha já em mãos, houve então uma canção de que Saul tinha vencido os seus milhares, mas Davi os seus 10 milhares. E Saul então ficou enciumado com isso e passou a perseguir a Davi e queria matá-lo. E essa perseguição foi muito cruel,
um homem que não merecia, porque ele trazia glória para Israel. Mas Saul, por causa dos ciúmes, por causa do mau caráter que era, então o rei Saul passou a persegui-lo. Esse salmo, o Salmo 57, Davi está fugido. Davi está escondido numa caverna, a caverna de Adulão. Ele está lá, né, se escondendo do rei Saul. E por conta disso também, depois de um tempo já, juntaram-se a Davi 400 homens ali, aqueles homens que eram uns homens que tinham dívidas, eram homens endividados, eram homens que não tinham muito prestígio ali. Eles se juntaram a Davi e faziam oposição, para fazer oposição ao rei Saul, não é? O tema desse salmo, o tema geral desse salmo seria assim: Deus preserva os fiéis e destrói os injustos. Outros salmos na sequência foram feitos dessa maneira, o 59 também é dessa maneira, o Salmo 75 também tem esse mesmo tema, de que Deus preserva os fiéis e destrói os injustos. Nessa noite nós queremos falar a respeito de um coração que se refugia em Deus, um coração firmado em Deus. Esse seria o nosso tema principal. O tema principal seria esse exatamente, de um homem ou um coração firmado em Deus. E em primeiro lugar, nós temos que um coração firmado em Deus, ele procura um refúgio verdadeiro. Foi o que Davi, então, nós vimos Davi fazendo lá. Davi, nós olhando para esse salmo, nós vimos que Davi estava passando por um momento angustiante. Ele passava por um momento difícil na sua vida, perseguido pelo rei, perseguido pelos cavaleiros do rei. Teve que se esconder na caverna de Adulão. Estava passando por um momento difícil. E nós vemos aqui, no verso número 1, ele clamando ao Senhor a misericórdia do Senhor. Veja que há uma repetição nesse salmo. E toda vez que há uma repetição, é para enfatizar aqueles termos que ali estão sendo usados. Por exemplo, aqui ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Ele repete, porque grande era a aflição de Davi naquele momento. Ele se sentia angustiado, Davi se sentia abatido em sua alma. Por isso ele clama a misericórdia de Deus. E ele diz ainda: pois em ti a minha alma se refugia. Ele busca um socorro verdadeiro, um socorro que pode acudir naquele tempo que ele está vivendo. Se você continuar na leitura desse salmo, você entende lá que ele diz assim: à sombra de tuas asas me abrigo. Ele quer um abrigo, ele quer uma proteção ali, ele anseia por isso. E ele diz assim: até que passem as calamidades. Ele vivia um tempo no qual ele se encontrava, ele entendia aquele tempo que era um tempo de calamidade. Sendo ele um homem aclamado em Israel, sendo ele aquele que saía e investia contra os filisteus, ele era bem sucedido. Saul até tentou detê-lo com a sua própria lança, mas foi mal sucedido com isso. Davi depois foi colocado como chefe de 1000. E Saul fazia com que ele saía nas incursões militares nos piores momentos. Vamos dizer que com pouca gente, para combater um exército muito maior. Mas Davi, sendo um homem capacitado por Deus, e tendo ele também a presença de Deus sobre ele, sendo um homem aprovado por Deus, ele era bem sucedido nas batalhas. Tudo isso lhe trouxe honra e glória para Israel. E agora ele perseguido, desejando o socorro de Deus, desejando ali um abrigo que ele pudesse se esconder. Veja que Davi, sabendo ele sabe o que é estar seguro. Ele queria e desejava a segurança. Davi foi o que conquistou a cidade de Jerusalém, no Monte Sião. Davi conquistou, ele guerreou contra os jebuseus e conquistou o Monte Sião mais tarde, não é? E ali ele construiu uma fortaleza, um lugar de segurança,
porque foi construído num lugar elevado. Então, um lugar elevado é um lugar onde é difícil atacar. E também é muito mais fácil de fazer investida contra o seu inimigo. Então, Davi sabia o que era segurança. Você pode ver isso no Salmo 125, no verso número 1. Ele faz uma analogia, ele diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre, como a cidade de Jerusalém, que está construída de uma maneira compacta, num lugar elevado. Ele sabia o que era estar seguro e ele desejava para si essa segurança. Quem estava em Jerusalém, quem estava na fortaleza, estava seguro. E Davi desejava um tipo de segurança, de tranquilidade e de descanso. Davi entendia o que era estar seguro. Ele sabia também que quem poderia oferecer a segurança para eles nos momentos piores da sua vida ou nos momentos de calamidade. Por isso ele clama ao Senhor e ele repete, contando com a misericórdia do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia até que passem as calamidades. Meus irmãos, os nossos dias de hoje, os dias que nós estamos vivendo, não são dias fáceis. Nós temos notícias de gente que estão passando por grandes e grandes dificuldades. Famílias inteiras estão passando por dificuldades. As coisas não parecem que estão melhorando muito. A mídia, ela dá alguma informação para nós, mas é impressionante porque o que nos parece é que cada vez mais essa doença, ela vem se aproximando. E é muito complicado. Nós podemos dizer também que nesses dias agora que nós estamos vivendo também uma calamidade. Não é isso que estamos vivendo? Todos os setores da sociedade, eles foram abalados. Nós estamos em estado de calamidade. A saúde está em estado de calamidade, ela foi abalada. Os profissionais de saúde, eles estão atingidos a todo momento. Há muitos e muitos profissionais de saúde que foram contaminados com o Covid-19. Muitos já morreram. Os leitos, nós temos notícia de que os leitos estão todos tomados nos hospitais. As UTIs estão a 80%, 90%, até mais de 90% ocupadas. As pessoas desesperadas por respiradores, preocupadas com a saúde. A saúde está em calamidade. É uma calamidade, meus irmãos. O comércio também. O comércio, por conta do isolamento social que nós temos que fazer, somos obrigados a fazer. O comércio tem sofrido, os comerciantes estão sofrendo, são negócios fechando. O comércio está em calamidade. A educação está em calamidade. Bom, a educação já está em calamidade há muito tempo. E agora, então, entrou em colapso. O emprego é uma calamidade. Muita gente sendo desempregada, estando perdendo seus empregos, estão preocupados em levar o pão de cada dia para casa. Tudo isso nós estamos vendo. As famílias estão sendo atingidas. Como eu disse, parece que está chegando muito perto de nós. Quando não é uma coisa que é distante, porque volta ou outra nós ficamos sabendo de alguém que foi contaminado, de alguém bem próximo de nós, ou alguém que nós conhecemos, ou alguém muito conhecido. Então nós estamos vivendo também um estado de calamidade. Talvez nós podemos então sentir a angústia que Davi estava sentindo lá, oprimido, isolado ali dentro, não podendo sair daquela caverna lá em Adulão. Quem sabe? Muitas pessoas, temos notícia de que pessoas já estão há 4 meses mais sem sair do apartamento. Pede comida pelo celular. Nós vimos também horrorizados a impotência contra um vírus. Não se pode fazer nada, de imediato nada se pode fazer contra os vírus. Os poderes desse mundo, eles também foram balançados. Não pôde erradicar esse mal de uma vez. O poder econômico não pôde conter a propagação e a contaminação desse vírus. O poder da ciência agora também está abalado, foi atingido. A ciência luta para encontrar uma solução
Mas até agora, meus irmãos, são perdas enormes que nós estamos vivenciando. A tecnologia não pôde fazer nada, não pôde erradicar. Luta, mas até o momento, o placar não é animador. O poder político não pôde fazer nada. Muito pelo contrário. Especialmente no Brasil, uma confusão que gera cada vez mais insegurança. São crises sobre crises, calamidades sobre calamidades. Alguns estão se deixando vencer por esse espírito de calamidade, estão abandonando as pessoas, estão abandonando a igreja, estão abandonando a Deus, estão desistindo da carreira. Não terão como falar, dizer como Paulo disse: completei a carreira e guardei a fé, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Não poderão dizer, porque estão abalados, foram atingidos por essa calamidade e desistiram da sua caminhada. Muitos estão nos abandonando. Assim como Davi, nós também precisamos de um refúgio verdadeiro. Nós também precisamos de alguém que nos cubra com as suas asas para nos proteger. Em quem você tem buscado o refúgio? Em quem você tem depositado toda a confiança? Ontem mesmo, sábado, nós colocamos uma mensagem que dizia lá, o descanso. Nós precisamos descansar. Estamos cansados de sair por aí com máscara e de ficar com medo de ser contagiado. Nós estamos cansados. Eu coloquei uma mensagem ontem mesmo sobre isso, de que eu fui em uma casa antes da pandemia e lá a casa estava mesmo necessitada. Havia desemprego, havia enfermidade, mas eu percebi que a enfermidade ali ia muito além da enfermidade física. Havia uma enfermidade espiritual, porque eram muitos quadros e imagens, e nós percebemos ali que as pessoas eram devotas àquilo que lhe representava. Não era um refúgio seguro, não era um refúgio verdadeiro. E ali então nós pudemos dizer e apontar até, nós vimos um quadro de um farol. E eu disse, ali está a solução, ele está iluminando o farol. O farol está apontando para Cristo, ele é o farol que aponta para Cristo, a luz do mundo. E nós dissemos que a solução do refúgio verdadeiro, o refúgio fiel, o refúgio seguro, o refúgio que dá vida, o refúgio que guarda em suas mãos, é Jesus Cristo. Ele é quem nos dá descanso. E a sua palavra nos garante para que nós estejamos ouvindo a voz. Se você hoje precisa de descanso, se você está cansado de lutar, se você já está entregando os seus pontos, está vendo a calamidade vir sobre a sua casa, sobre a sua família, ouça a voz de Jesus, a doce voz de Jesus a te chamar. E ele diz, vinde a mim. Em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Busque o alívio, o socorro, refugie-se em Jesus Cristo. Só Ele pode te dar o alívio, só Ele pode te dar a segurança de estar em suas mãos guardado, protegido, levantado. A nossa segurança é Jesus. É simples assim. Pastor, e tudo mais, quanto tudo mais, joga no lixo tudo mais. Fique com Jesus, o Filho de Deus. O que mais você precisa? Ele é o Filho de Deus. Foi Ele quem veio nos visitar. Foi Ele quem ensinou. Foi Ele quem morreu por nós.
E mais, foi Ele quem ressuscitou e está vivo e nos guarda. É o nosso advogado, é o nosso intercessor, é aquele que está conosco e que prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você pode contar com Ele. Só Ele tem palavra de vida eterna, como disse o apóstolo Pedro. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos? Aos pés de quem nós vamos ficar? Aos pés do poder econômico, aos pés da ciência. O que são remédios e vacinas se não tiver a aprovação de Deus? Nada vale. Não haverá solução se não tiver a aprovação de Deus. Por isso, busque ao Senhor. Ele é o refúgio verdadeiro. Davi entendeu isso. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele buscou o Deus verdadeiro. Os judeus conheciam ao Deus verdadeiro, os gentios não o conheciam. Mas hoje nós, como gentios, conhecemos, fomos alcançados pela misericórdia. Jesus veio apontar o caminho. Você encontrará abrigo na calamidade em Jesus. Essa calamidade vai passar. Esse tempo de aflição, ele vai passar. É certo que vai passar. Mas eu tenho a dizer a você que essa não será a última. E talvez nem seja a pior. Porque muito embora essa situação que nós vivemos agora é uma situação sem precedentes na história da humanidade, a Bíblia nos informa de maneira fiel e verdadeira que haverão epidemias, que ainda existirão coisas que os poderes dos céus serão abalados. Meu querido, tudo pode ser abalado, tudo pode ser destruído, mas aquele que está em Cristo viverá para sempre. É a promessa do Senhor. Você precisa do refúgio verdadeiro. Você precisa fazer como Davi. Você precisa de Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo está confuso, mas não para Jesus. Porque o controle do universo está nas suas mãos. Não há nada, nenhum centímetro quadrado no espaço do universo todo, do qual Jesus não possa dizer: isso é meu e me pertence e eu é quem controlo. Tudo está nas mãos de Jesus. E você também pode estar nas mãos dele. Corra para Jesus. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Um coração firmado em Deus corre para Jesus. Uma outra coisa que nós podemos aprender nesse texto do Salmo 57 é o seguinte: Davi, ele tinha um foco, ele focava, e foco é muito importante. O foco é muito importante, o foco da produção, o foco nos leva na direção, o foco não deixa com que nós nos desviemos com distrações, com coisas que não são importantes. O foco é importante em toda atividade. Davi, na sua vida espiritual, ele aprendeu, ele tinha um foco. Davi não desprezava a realidade das dificuldades, não. Davi reconhecia a realidade das dificuldades, como nós dissemos, lendo todos os escritos de Davi, dos salmos que ele escreveu, as orações de Davi. Nós vemos que ele era um homem de dores, ele passava por dificuldades. Davi foi perseguido pelo seu próprio filho, nós não podemos esquecer disso, que queria usurpar o trono. Como Davi deve ter sofrido. Como Davi deve ter sofrido. E agora ele também deixa registrado o seu sofrimento. Mas ele registrou muitas outras coisas. Mas ele nunca perdeu a confiança em Deus, e nós podemos ver isso nos seus salmos. Davi entendia a realidade das dificuldades. Olha só o que ele escreveu no verso número 4. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens.
lanças e flechas são os seus dentes. Veja, ele se sente acuado, ele sabe da perseguição que está sobre ele. Ele se sente como que leões ao seu redor. Então ele entende as dificuldades e a realidade. Ele consegue então entender o tamanho do problema que ele está vivenciando. Ele consegue ver isso. Ele consegue entender também que não só pessoas tentando destruí-lo de uma maneira real e verdadeira, como se fossem leões. Outros ainda, ele diz aqui, espada afiada à sua língua, de gente traidora, desleal. Você já foi traído alguma vez? Ou traída? Gente desleal. Você oferece tudo, você oferece o seu coração, como Davi fez, ofereceu o seu coração a Israel. E gente que trai pelas costas. Um desses que traiu Davi pelas costas foi Doeg. Já ouvi sermões a respeito desse Doeg, que é tido como fofoqueiro, aquele que entrega o seu companheiro. Ele entregou para Saul Davi. Davi, quando precisou, esteve lá com Alimeleque, o sacerdote, e lá ele pegou a espada de Golias e comeu o pão da propiciação e deu para os seus homens. Doeg, ele estava presente nesse dia que Davi então passou lá no templo. E ele contou para Saul o que Davi tinha feito. E por conta disso ainda, esse homem malvado matou 85 sacerdotes. Pelas mãos de Doeg morreram os sacerdotes. E depois ele destruiu uma cidade. Pela autorização de Saul. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar, gente perigosa. Saul, espada afiada à sua língua, traição, fofoca, oposição. Davi escreveu o Salmo 52, pensando em Doeg. E se você ler lá o Salmo 52, a respeito de Doeg, ele ficou lembrado, mas não com palavras bonitas. Violência, injustiça. Então Davi, ele reconhecia muito bem a situação que ele estava vivendo. Ele sabia reconhecer o momento, os piores momentos da sua vida, e deixou registrado. Mas também, como ele faz quase na sua enorme maioria de seus salmos, ele então tem uma palavra de confiança também. No verso número 2, então ele diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele está confiante em Deus. Ao Deus que por mim tudo executa. Ele confiava que Deus era poderoso para livrá-lo das mãos desse fofoqueiro que morreu leproso e das mãos do rei que o perseguia. Ele confiava em Deus. A sua confiança era no Senhor. A sua total confiança era em Deus. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos aqui é que Davi, muito embora reconhecia a sua dificuldade, o seu foco não era a dificuldade. O seu foco principal era naquele que podia livrá-lo da dificuldade. Ele via a solução em Deus. Ele diz aqui: eu vou confiar em Deus, eu clamarei ao Deus Altíssimo, que tudo executa por mim. Ele buscou refúgio e seu coração estava firme em Deus. Veja aqui no verso número 7, uma confiança total. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Ele repete, mais uma repetição. Veja que o seu coração estava firmado em Deus. Então nós aprendemos isso. Nós podemos ter sim muitos problemas. É verdade. Um homem segundo o coração de Deus, ele entende a realidade, a problemática que ele está vivendo. Mas a sua confiança, o seu coração estava em Deus. O seu foco era naquilo que Deus podia realizar e não no que os inimigos podiam fazer contra ele. Eu quero que vocês percebam outra coisa também, como o coração de Davi era um coração
firme, estava firme em Deus. A sua confiança, o seu foco principal era no que Deus podia fazer, não nos homens. Porque 400 homens se juntaram a Davi, como eu disse no começo. 400 homens estavam com Davi. E você se lembra também que eu disse que Davi fazia incursões militares com um pequeno homem, uma pequena quantidade de homem em comparação com os exércitos aos quais ele ia combater. E ele era bem sucedido. Ele podia estar ali então confiando nas suas habilidades bélicas. Quem sabe naqueles homens eles poderiam então encontrar um ânimo e falar assim: agora com esses 400 homens eu posso enfrentar o rei. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra. O seu foco era em Deus, porque Deus era muito maior do que qualquer problema que nós temos. Não é isso que nós falamos? Nosso Deus é maior do que muitos problemas. Por maiores problemas que nós poderemos ter, Deus é muito maior do que eles. Não é isso que nós falamos sempre? Pois Davi então fez isso. Davi não focou no problema, nem mesmo na sua pretensa, talvez, capacidade bélica, ou então naqueles 400 homens. Ele não focou nisso. Ele diz aqui que dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. E ainda ele fala que cobre de vergonha os que me ferem. Aqueles que perseguia Davi seriam envergonhados. E de fato foi envergonhado o rei Saul. Ele foi envergonhado. Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não o fez. E mostrou para ele. E ele foi envergonhado. Então, meus irmãos, ele sabe que Deus enviará do céu o socorro. Você também pode confiar nisso. Deus enviará do céu o socorro. Nós temos que nosso coração deve estar confiante nisso. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as calamidades, apesar de notícias que vêm a todo momento, que vêm tentando abalar o nosso coração deve estar como o coração de Davi, firme em Deus, sabendo que do céu Ele enviará o socorro para a nossa alma e para a nossa vida. Haverá tristezas, mas o livramento é certo. Davi crê que seu Deus é infinitamente maior do que qualquer dificuldade. E nós também temos que crer. Como é que você tem reagido a essa calamidade que se tem abatido sobre nós? Você tem focado, você não consegue parar de pensar nesse problema que está vindo sobre nós? Você está aflito e ansioso por causa desse problema? Você está ansioso pela vacina, pelo remédio? O nosso coração deve ficar firme em Deus, focar no Senhor. Ele é o nosso maior socorro. É nele que nós encontraremos a melhor solução para o abatimento de nossa alma. Você não pode permitir que a ansiedade tome o seu coração. Davi colocou o foco em Deus e tranquilizou e encontrou descanso. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Foi isso que Davi falou. E mais uma vez eu quero lembrar você de que Jesus também nos instruiu quanto a isso. Jesus também nos instruiu. Por isso eu digo que Jesus é tudo para nós. Ele tem o ensino para o nosso coração, mas não só o ensino. É Ele quem cuida pessoalmente do nosso coração. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, Ele vem morar em você. Ele vem selar você com o seu Espírito. E você então fica com o seu coração firmado em Deus. Jesus disse para nós, para os seus discípulos, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versos 25 até 34, Ele escreveu. Ele disse a respeito: por que você está preocupado? Você não deve se preocupar. Entregue seus cuidados a Deus. Olha como Ele cuida dos lírios do campo. Por que você está preocupado com o que você vai se vestir, por exemplo, com as coisas mais triviais? Deus cuida.
Nem Salomão se vestiu com tanta beleza quanto os lírios do campo que Deus veste. Olhe os pássaros do céu, eles não juntam em celeiros, Deus cuida deles, Deus vai cuidar de você também. Jesus, na sua palavra, Jesus, na verdade do Evangelho, ele diz, olha, não se preocupe, apenas confie em Deus, apenas confie em mim também, foi o que Jesus disse, crê em Deus, creia em mim também, foi isso que Jesus disse. No verso 8 para frente, nós vemos ali como que Davi, então saindo à porta da sua caverna, onde ele estava escondido, ele olhou para o céu e contemplou a beleza dos céus. Talvez tivesse um dia de sol e ele pôde respirar aquele ar maravilhoso, vindo para ele, de encontro a ele. E ele então começa a explodir, bendizendo o nome do Senhor. Do verso 8 para frente. Ele explode em louvores ao nosso Deus. E no verso número 11 ele diz, "Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória." Tenha um refúgio verdadeiro. Refugie a sua alma em Jesus Cristo. Ele dará descanso para a sua alma. Vai a Ele, porque é Ele quem diz, "Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." São palavras de Jesus. Um refúgio verdadeiro, Jesus Cristo. Coloque o seu foco na pessoa de Cristo. Entregue todo o seu cuidado a Jesus Cristo. O nosso Deus cuida de tudo. Tudo pode parecer estar sem controle para os homens, mas não sem controle de Deus. Deus, tudo está nas mãos de Deus. Vamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus por meio de Jesus, que é o único caminho que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa noite, então, você, de fato, encontre um refúgio verdadeiro, o Senhor, Jesus, que te abraça. E que você não fique focado nos problemas, mas você foque naquilo que Deus pode fazer e te dê a paz que excede todo o entendimento. Deus abençoe a igreja. Vamos orar? Senhor, nós queremos te louvar e bendizer o teu nome. Louvado seja o teu nome, porque nós encontramos o nosso coração está firme no Senhor Jesus. Nosso coração exulta no Deus vivo, que está acima de todos os céus, que está em toda a terra, e que a sua glória preenche tudo e todos. Nós estamos firmes, o Senhor é o nosso refúgio verdadeiro. Nós queremos estar sempre pensando que a solução está no Senhor, e que o Senhor cuida de nós em todo o tempo. Nosso coração está firme no Senhor, firme na rocha. Nós construímos nossa casa, edificamos nosso coração e a nossa vida espiritual sobre a rocha que é Jesus. Pode vir as águas, mas nós não seremos abalados, porque estamos sobre a rocha que é Jesus. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o Senhor, Deus que nos salvou e Deus que nos tem a promessa de vida eterna em Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor que nos alcançou. Abençoa a tua igreja, abençoa o seu povo, e que essa calamidade, Senhor, vá-se embora logo, para que nós podemos nos juntar e anunciar ainda com mais desejo, com mais alegria, com mais gratidão, que só Jesus Cristo é o refúgio verdadeiro, salvação só em Jesus. Louvado seja o teu nome. Abençoa o seu povo, abençoa, Senhor, dando uma noite abençoada, uma noite de descanso reparadora. E prepara-nos para o dia de amanhã, para que o seu nome seja glorificado com todas as nossas atitudes do dia de hoje e de amanhã. O seu nome seja exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, encerramos aqui a mensagem que Deus falou no meu coração durante a semana. E a minha oração e o desejo do meu coração, o desejo do pastor da igreja,
é que você tenha tido um bom proveito, que o Espírito Santo de Deus tenha comunicado toda a verdade na sua vida e que você tenha sido edificado, para que você possa proclamar a salvação em Jesus Cristo a outras pessoas, o refúgio verdadeiro. Nós estaremos de volta na quarta-feira com o nosso estudo bíblico em Efésios, se Deus quiser. Espero ver você lá, espero ver você acompanhando a gente. Traga um amigo, manda um convite para um amigo, para ele poder estar com a gente ali ao redor da palavra de Deus, crescendo na palavra de Deus, né, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, unidos ali, cada vez mais sendo fortalecidos, para que nós venhamos a vencer o dia mau, não é? Que os nossos dias, eles não são nada bons, não é? Mas em Jesus, a vitória está garantida. E essa é a nossa alegria. Então, ofereça essa segurança para um amigo, alguém que você quer bem, não é? Para que ele também possa conosco, então, adorar a Deus, ao nosso Deus verdadeiro em Jesus Cristo, tá bom? Até quarta-feira, se Deus quiser, vamos louvar ao Senhor agora, mais um louvor, e uma boa noite na presença do nosso Deus. Deus abençoe a igreja. Restaura o meu vigor por teu amor. Eu sei que nada me faltará e eu peço que responda ao meu clamor. Senhor, me leve às águas tranquilas. Restaura o meu vigor por teu amor. Eu sei que nada me faltará e eu peço que responda ao meu clamor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me transformou, me restaurou, me resgatou. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, meu protetor, me guiará pras águas tranquilas. Senhor, ainda que eu ande no vale escuro, não temerei a nenhum perigo, pois eu sei que estás comigo. Até quando eu viver, o louvarei. O Senhor é o meu pastor. O Senhor me transformou, me restaurou, me resgatou. O Senhor é o meu pastor. O Senhor, meu protetor, me guiará pras águas tranquilas. Cuida de cada